Salve, nação! Saudações! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu tô feliz, eu tô rindo à toa. Essa semana está sendo maravilhosa. Começou excelente, cara. Que domingão, hein? Vitória do Mengão dando show. O Palmeiras perdeu, Vasco perdeu, Flamengo é líder do Brasileirão isolado. Só ele tem 14 pontos. Então, cara, não podia ser melhor. Cara, que top, galera. Eu tô feliz demais, cara. Dá pra ver, né? Vocês perceberam, né? Eu acho que você, rubro-negro aí, também deve estar bem feliz. Então deixa o like, se inscreva aqui no canal 2, se você não é inscrito aqui, seja bem-vindo. Tem muito conteúdo bacana aqui, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui o que eles falaram, ou vão falar agora, tá ao vivo aqui na ESPN. Vamos lá. O senhor, clube mais goleador do Brasil, deixou sua marca para cima do Corinthians ontem. E quando eu vi que o Flamengo não fazia gol há 2 jogos, era fatal. Primeiro porque não fazia gol, mas continuava criando, né? Mais contra o Vasco. Podia ficar 3, se o Corinthians não... se o Corinthians jogasse... Isso tudo é relativo, né? O mais importante é que o Flamengo hoje é uma equipe que está num nível muito bom de jogo coletivo, de individualidades a serviço do coletivo, de coletivo potencializando a individualidade, de discurso do técnico alinhado e entendido pelos jogadores e alinhado ao que quer a torcida. É um momento em estado de graça do Flamengo, não tenho dúvida nenhuma disso. Linha de passe logo depois dos 6 contra o Juventude, eu falei do quão o Flamengo tinha alcançado um nível bastante diferente dos outros times do futebol brasileiro. E ontem foi mais uma prova disso, potencializado pelas bobagens do Corinthians, né? Você olha um terceiro gol desse aí, não pode dar uma moleza dessa. O Corinthians já vem dando moleza para outros adversários, essa questão do espaço na frente da área para chutar. Ontem deu tudo isso para o Flamengo. Mais uma vez foi para o Maracanã, foi para o Rio em geral, porque tem um jogo contra o Botafogo, em que isso também aconteceu ainda sob a administração Ramon Dias, em que o Corinthians despovoa meio campo para esse tipo de jogo. E aí acaba pagando o preço. Agora, independentemente dos problemas do Corinthians, muito mérito do Flamengo. O Flamengo vem mostrando isso o campeonato inteiro. Eu lembro até que no nosso grupo ontem, logo depois do gol, o Eugênio digitou ali no grupo. Eu lembrei agora, e você tem razão, Eugênio. Tem um mérito também do De La Cruz que vai lá pressionar, né? Vamos mostrar daqui a pouco. Você vai mostrar? Vou mostrar. Então o Eugênio vai mostrar daqui a pouco. Aqui no Eugênio... No Eugênio não, no Olho Leal. Sobre o Corinthians, antes do Flamengo, já que o prof tocou, eu queria tocar num assunto, né? O Corinthians vai para o jogo, vamos lembrar que o Memphis é o pivô da saída do Ramon Dias, do Emiliano. Eu acho que isso ficou no ar para todo mundo, né? Contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians tem um jogo defensivamente muito forte. A gente sempre fala aqui que o problema, a dificuldade defensiva do Corinthians está no lado do campo, porque ele tem normalmente um lateral para marcar 2 jogadores que vêm do time adversário, porque ele não tem uma linha de 4 no meio, são 3 jogadores no meio, né? Naquele jogo com o Palmeiras, que o Corinthians ganhou aqui no Allianz Parque, ele fez o quê? Ele puxou o Romero pela direita, puxou o Memphis pela esquerda e assim ele dobrou a marcação pelo lado do campo, exigindo do Memphis uma intensidade maior do que ele costuma apresentar sem a bola, e deixou o Yuri mais à frente. Tinha o Garro, né? Tinha o Garro ainda no time. No jogo de ontem, ele traz o Memphis para jogar centralizado, abre o Romero na esquerda e o Yuri tem que voltar para fechar pela direita. Nenhum desses 3 participa dos momentos de marcação. Nem o Memphis, nem o Yuri volta pela direita e o Romero volta pouco pela esquerda. Então, são 3 jogadores a menos no momento defensivo do Corinthians. Contra um Flamengo que está presente com muita gente sempre no campo de ataque. Chega com muita gente, é um time muito agressivo, muito intenso para recuperar a bola e muito agressivo. Jogando com esses 3, se eles não voltarem para ajudar a marcação de meio campo, os 3 volantes vão ficar sempre perdidos. Sempre perdidos. 3 volantes, dos quais volante mesmo é um só, né? É isso. Só o Ranieri, né? Que o Carrilho está jogando os volantes, de origem não é volante, o Bidon é um meia, né? E esses 3 ficam tentando, como limpador de para-brisas, correr de um lado para o outro. Além dos problemas defensivos da zaga, e aí quando você pega uma atuação do nível que foi a do Flamengo,
sinceramente, 4-0 foi até barato. Acho que acho que um 6-0 ontem Era 6-0 ontem. é melhor do que foi o Teve jogo. bola na trave, não teve? Duas Teve bolas duas na bolas trave, na trave, duas grandes defesas do Hugo. Realmente. A gente tem... Vamos mostrar agora os números do Pedro? Ou depois? Então vamos agora com os números do Pedro, que acho que o professor quer falar também. Professor, o Pedro inteiro, em forma, jogando ao lado desses caras aí, você já viu, ontem já deu pra gente ter uma amostra do que pode ser, né? O Pedro é tudo, não só que o Flamengo espera de volta, mas que a própria seleção brasileira, né? Sim. É um jogador muito diferente, com potencial. O gol que ele quase fez ontem era um negócio para parar o jogo ali e comprar o ingresso de novo. Ia ser um golaço, né? Né? Então... E ontem foi só o primeiro jogo dele como titular depois da lesão. E o cara tem 4 gols e 1 assistência em 3 jogos. E antes no brasileiro. Antes da análise do Eugênio, só um registro em relação ao Corinthians. No futebol, atualmente, não dá para você jogar sem saber sair com a bola. O Corinthians tem uma dificuldade danada de sair com a bola. Era uma coisa antiga que parece que está voltando. Ontem não conseguia sair com a bola. Esse gol, inclusive, é esse problema. Sai errado também no primeiro gol. Saída de bola do Corinthians é um dos grandes desafios do Dorival. E a gente, pelo menos eu revendo o lance ali, porque eu não sei quem foi que atrasou a bola pro Hugo. Foi o Mas Gustavo ele Henrique. recebeu, não tinha ninguém ali do lado dele. Ele tinha que dar um chutão. Do jeito que ele recebeu e que ele estava cercado pelo De La Cruz e mais 1 ou 2 jogadores do Flamengo, ele tinha que dar um chutão pra frente. Ele foi tentar sair jogando. Todo jogador do Corinthians que vai sair com a bola olha desesperado por uma opção que não existe. Com isso, perde tempo e aí esse lance aí? não flui jogo. Eugênio já está aqui no nosso telão para trazer mais algumas análises. Isso é legal. Eugênio? Chegou a hora do nosso olho leal. Diga lá, Eugênio. Eu gosto do olho leal. Algumas observações aqui com relação aos 3 gols de bola rolando do Flamengo ontem contra o Corinthians. O primeiro gol começa aqui. Perceba, é um lateral para o Corinthians. E aí, uma das características do jogo... Esse gol, o primeiro gol do Flamengo, ele mostra muito da ideia de jogo do Flamengo. Ele vai subir marcação e vai impedir o Corinthians de sair jogando. E a gente vai perceber o seguinte, nesse processo, há vários duelos pela posse da bola. O Flamengo ganha todos esses duelos. Então, o Anrileri bate o lateral, a gente vai ver. Disputas de bola. O Memphis não deu em bola, ficou para o Flamengo. De La Cruz ganhou a disputa com o Yuri Alberto. Léo Ortiz ganhou a primeira disputa, ganhou a segunda. Terceira disputa ganha pelo Wesley. A quarta ganha pelo Arrascaeta. E aí o Flamengo tem a bola. Depois de várias disputas, recuperou essa bola no campo de ataque. Perceba, o jogo está todo do lado de cá do campo. Né? Uma concentração de jogadores do lado de cá. Do outro lado lá, sozinho, isolado, está o Cebolinha. Isso é importante, né? Porque o Flamengo... E está longe da marcação. A marcação está aqui, o Mateuzinho. O Flamengo consegue inverter esse jogo, pressiona aqui, mas mantém um jogador aberto do outro lado para, no momento de recuperar a bola, ter a opção de passe fora do tumulto, que naturalmente seria muito mais fácil perder a bola se tentasse passar aqui do que você inverter do outro lado. Aí, preste atenção, o Cebolinha vai para o jogo, o Carrilho está aqui, ó. Não está? Seria o jogador, teoricamente, né, o volante pela direita, para ajudar na marcação, para tentar dobrar essa marcação e impedir a finalização do Cebolinha do outro lado. O Arrascaeta vai gerar esse jogo, o Cebolinha domina a bola, vai trazer para dentro. Nesse momento que ele corta para dentro, olha aqui, tem 2, não tem 2? Ele pode estar ajudando a bloquear esse chute. Só que, ao mesmo tempo, está passando o Ayrton Lucas lá pela ponta. E o que vai acontecer? É que o Carrilho, preocupado com a possibilidade de passe para o Ayrton Lucas, vai acompanhar o Ayrton Lucas lá na ponta e vai deixar esse espaço na entrada da área livre para a finalização do Cebolinha. E ontem o Felipe Luiz falou sobre essa jogada aí na coletiva. Isso é fundamental, porque o Flamengo faz muito. É o jogador que se apresenta no espaço vazio, que se desloca para dar opção de passe. E no que ele se desloca e dá opção de passe, ele confunde a defesa adversária. Tem mais um movimento aqui, que é o movimento do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele entra, pisa na área e leva consigo o Ranieri. Aqui tenta fazer o mesmo o Gerson. O Gerson vai dar um passo para trás para levar com ele, e tudo isso é um movimento que abre espaço para a finalização. Só que o Bidon, ele não cai na do Gerson e tenta bloquear o chute, mas chega atrasado. E aí o chute é feito na entrada da área, e depois que ele corta, dá o drible para dentro, olha aqui.
ele consegue, da entrada da área, ter liberdade para fazer o espaço, porque o Mateuzinho não consegue bloquear o chute, o Bidon não vai chegar a tempo. E aí um chute forte, colocado, muito bem feito pelo Cebolinha, muito mérito do Cebolinha, mas você vê que tem todo um processo coletivo aí, não é só o chute do Cebolinha, tudo é o ensaiado. Flamengo pressionando na saída de bola do Corinthians, ganha 5 duelos, recupera essa bola, só que ao mesmo tempo tem um jogador livre do outro lado, inverte, tem a ultrapassagem do Ayrton Lucas que leva o Carrilho, tem o Arrascaeta entrando na área, levando o Ranieri, aí você gera um espaço para finalização. E aí saiu o gol. Segundo gol do Flamengo, aí já é uma outra situação. O Flamengo já no campo de ataque, com posse de bola. Mas eu vou chamar a atenção do De La Cruz, porque ele acaba participando um pouco da jogada, mas ele faz a mesma coisa que o Ayrton Lucas. Ele vai levar a marcação. Ele vai receber essa bola, vai tocar, vai girar e vai aparecer lá na área. Ele não leva a marcação com ele, mas ele se apresenta. São os movimentos do Flamengo sem a bola que em muitas jogadas acabam fazendo a diferença. O que vai acontecer aqui é movimentação também. De La Cruz vai tocar, vai deixar no Arrascaeta e vai embora. Aí o Arrascaeta toca no Pulgar, que ao mesmo tempo já está livre. Porque já teve gente que acompanhou lá o De La Cruz. O Pulgar está livre. O Arrascaeta... E por que o Pulgar está livre assim? Porque com a movimentação do De La Cruz, tem gente, a marcação vai para lá. Mas deveria ter alguém nele ali, né? Aí ele recebe a bola. No que ele recebe, a gente já tem o Arrascaeta correndo, mas o De La Cruz corre para lá, mas o Arrascaeta não fica parado, não é tocar a bola e se vira com ela. Porque muitas vezes tem isso, né? Tem um time que é o futebol de ponto a ponto, eu toco a bola para você e fico parado. Você toca para ele e fica parado. O que o Arrascaeta faz? Ele toca e se projeta no espaço. Quando ele se projeta no espaço, ele já sai na frente da marcação dele, que é o Ranieri. E o Bidon demora a chegar até o Pulgar. O Pulgar pode pensar muito o lance. Porque, né? teoricamente, quem deveria estar colado no Pulgar? Memphis. É isso, ele é o meia. Ele estava jogando de meia ontem, ele não estava de atacante. O meia cola no volante. A marcação dele está olhando para trás. Não tem essa intensidade. Não faz parte do futebol dele. E aí um outro movimento interessante. Quem sai da área e recua para fazer o pivô? O Pedro. Né? O Pedro atrai a marcação de um zagueiro. E quando toca a bola para o Arrascaeta, abre também um espaço na entrada da área para o Arrascaeta conduzir essa bola e chutar de frente. Ainda tem uma tentativa de bloqueio ali do Ranieri, mas tudo é movimento coordenado. É claro que tem a qualidade individual. É isso que eu ia falar, qualidade técnica. É óbvio técnica, que tem a qualidade individual. No chute e no passe do Pedro. Só que se você não tem a movimentação sem a bola de todos os jogadores, fica muito mais difícil pegar a bola e sair driblando todo mundo sozinho. Então, é importante a gente falar isso. Uma coisa associada à outra. Aqui o Gustavo Henrique tem a bola, e aí eu pedi para chamar atenção sobre isso, né? Quem sai lá de trás correndo que nem um doido, na hora que ele dá o passe? Estava lá atrás, o De La Cruz. E é o De La Cruz que vai empurrar o Corinthians para trás. A bola é devolvida pelo Ranieri para o Gustavo Henrique, que com medo da pressão vai devolver a bola lá atrás. E o De La Cruz vai acompanhar esse movimento todo. E quando ele vai, aí ele traz consigo a pressão do Arrascaeta, que vai subir também, e do próprio Pedro, que vai subir também. O movimento dele E o Hugo de saída... vai ficar desesperado e vai tocar errado. Exatamente. A bola vai no Hugo. Olha lá. É uma pressão. É um erro forçado. Porque assim, o que eu faço com a bola? Tem um cara correndo aqui e ele vai tirar essa bola de mim. Mas ele podia ter tocado lá do lado direito. Hein? Poderia, mais ou menos. Precisava dar um Porque a gente chute. não tem exatamente esse ângulo. Ah, não, porque vai chegar o Porque o Arrascaeta ali. Arrascaeta chega ali, ó. O Arrascaeta Mas mesmo dificulta assim, o passe aqui. O De La Cruz dificulta o passe aqui. Ele poderia tentar o passe mais aberto lá. É que o lance é muito Tenta o rápido. Pra passe. gente falar aqui é fácil. Né? Ele tenta... Não é fácil, é uma decisão em 1 segundo. Então. A bola chegou, eu tô pressionado. E aí, quando ele toca a bola no meio, ele não faz o passe perfeito. E o Pedro de primeira, aí qualidade do Pedro. Qualidade do Pedro, Felipe Luiz já sabe, né, o jeito que o Hugo Souza joga, sabe que ele é ruim com os pés e o Flamengo pressionou a saída de bola do Hugo, né, e deu nisso. Porque não é um chute fácil, a bola sai em curva ainda, com a curva correta. Ele não isola, ele não joga por cima, ele toca de primeira para o gol. É um jogador de bola, né? Qualidade associada à movimentação dos jogadores do Flamengo. O De La Cruz é fundamental nesse gol. É ele quem parte para pressionar o Ranieri, depois o Gustavo Henrique, depois o Hugo. Aí o gol, todo mundo aplaude o Pedro. Claro, ele merece todos os aplausos, é um chute difícil. Mas só acontece porque sai o De La Cruz lá de trás correndo. Exato. Mas essa decisão, embora difícil,
é básica no futebol. Qual decisão? Sempre para o lado, nunca para o meio. O gol que o Toninho Cerezo entregou contra a Itália, que falam até hoje, é isso. Eu, como goleiro, já cometi muitas vezes esse erro. Jogar no meio. Foi xingado na várzea, professor? Muito. É mesmo? Muito. Você não imagina Um dos quanto. gols do 7-1 é assim. É saída do jogo por dentro, bola roubada. Era acho que um passe para o Paulinho. O Toni Kroos se antecipa, rouba e faz um dos gols. Na dúvida é condicionar, nunca no meio, sempre para o lado, para dificultar a vida do adversário. Podia ter acontecido do Arrascaeta pegar a bola? Poderia também, mas era melhor do que aquele gol entregue. Ou se você está muito pressionado, apertado, não tem o que fazer, chuta a bola para fora pela lateral. Até porque ele não estava no gol. Ao entregar a bola, ele entrega a bola para o gol vazio. Ele não estava lá. E um outro detalhe do gol, acho que tem a questão todo o mérito que o Eugênio explicou muito bem do Flamengo, ter o erro do passe, mas eu fico com a sensação também que o Hugo, se ele tivesse pulado, talvez ele alcançasse a bola. Ele desiste. Ele desiste. Ele estava sem noção de onde ele estava, eu acho. Mas assim, acho que no instinto, assim, se ele tivesse pulado, porque o chute não é tão no canto. Então, assim, também tem essa... A bola vem em curva, a bola vai saindo assim dele. Mas eu tenho a assim, sensação... acho que é difícil falar de fora, né? Sim, a gente lógico. não está lá no meio. Mas talvez ele pudesse ter, no mínimo, tentado pular para desviar a bola. É muito mérito da marcação rubro-negra, como também é da marcação palmeirense, que foi outro jogo que o Corinthians tomou os 2 gols de fora da área. Mas também é muita indecisão. O Corinthians é um time muito inseguro ao sair com a bola. Essa segurança precisa ser resgatada. Então, já é mais aí uma preocupação para o professor Dorival Júnior. Antes da chegada do Dorival Júnior, o responsável, ontem, lá em campo, era o Orlando Ribeiro. Então, a gente vai ouvir agora o Hugo, o goleiro, e o Orlando, que era o técnico interino, ou ainda é. Vamos lá. Bora ver. Foi um dia típico hoje, vocês não vão ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Vocês estão acostumados a ver mais o Corinthians vencendo dessa forma do que perdendo. Ah, é? Porque, assim como torcedor, a gente também sai numa situação envergonhada hoje. Mas, bom, eu como atleta, eu como liderança, eu como um dos responsáveis até pelo resultado de hoje, vim aqui, vou botar minha cara sempre, vou estar sempre disposto a falar o que precisar falar. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas, infelizmente, foi assim. Então, a gente só pede desculpas ao torcedor. Isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa ou estarem em casa assistindo o jogo e nós apresentarmos essa derrota. André Donque, tá aí o professor Orlando, hein? Ontem o time dele ficou acuado, não tinha o que fazer, hein, André? E agora, Dorival Júnior? Pois é, Dorival ali viu a realidade que ele tem hoje, né? De um time que tecnicamente tem qualidade, mas defensivamente acho que são a grande questão do Corinthians nesse momento. Não só porque tomou de 4-0 pelo jogo do Flamengo, mas se você pegar um retrato da temporada, né? É um Corinthians, a gente estava falando aqui como na questão tática, a dificuldade em proteger o lado, como tem sofrido gols da entrada da área, permite muitas finalizações aos adversários. A gente fala dos zagueiros que não vivem um grande momento, mas os problemas defensivos do Corinthians vão muito além de nomes da zaga, vai muito além disso. Acho que essa seria a principal dificuldade que o Dorival Júnior teria para esse início de trabalho. Qualificar mais saída de bola também. Acho que o terceiro gol do Flamengo também acaba mostrando isso. Mas, para mim, a grande missão imediata do Dorival no Corinthians é conseguir melhorar defensivamente, em todos os aspectos. Não estou falando simplesmente apontando para a dupla de zaga ou os 4 lá de trás. Acho que os problemas do Corinthians são muitos, né, no aspecto defensivo. Está dando saudade do tempo da tal bola aérea defensiva, porque pelo menos era mais específica. Exato. Durante um tempo estancou isso até com a altura do Gustavo Henrique. Isso vai minando a confiança dos atletas. O Corinthians hoje não tem 2 zagueiros confiáveis para escalar. Então, mas eu queria chegar aí, professor. Foi bom você falar isso, porque quando joga o Kaká, a culpa é do Kaká. Quando joga o André Ramalho, a culpa é do Ramalho. Quando joga o Félix Torres, a culpa é do Félix Torres. Eles estão todos realmente muito mal individualmente, né? Não estão jogando nada, estão falhando demais? Ou todo o sistema defensivo expõe demais os zagueiros? Ou é tudo junto, professor? É tudo junto, mas assim, numa ordem de prioridade. É tudo junto e misturado, galera. Tá bom, né, galera? Já passei aqui pra vocês
a principal parte do programa, né, cara? O olho leal, análise tática de como o Flamengo construíram as jogadas dos gols, né? Foi um massacre, né, cara? E poderia ter sido pior, galera, para o Corinthians, né? O Flamengo tirou o pé. Depois que o Flamengo fez 3-0, é nítido que o Flamengo deu uma segurada. Ele se poupou. Por quê? O Flamengo ele gosta de fazer controle de minutagem, né? Para os jogadores sempre estarem bem fisicamente, né? Para o próximo jogo. Então, a partir do momento que o Flamengo fez 3-0, ele já começou a se poupar para o próximo jogo, galera, para não se desgastar tanto. E eu não acho que isso é errado, cara, porque a temporada é muito longa, né? Se o Flamengo chegar nas finais de todas as competições, são quase 80 jogos. Então é muito jogo, né? E o Corinthians deu sorte. Se o Flamengo não tira o pé, seria 6-7, tranquilo. E se o Hugo Souza... Ó, o Hugo Souza falhou, né, no terceiro gol, mas ele salvou o Corinthians, cara. Aquela jogadaça do Pedro, que era a jogada do gol mais bonito do ano, iria concorrer a Puskás, eu acho, se faz aquele gol. O Hugo salvou ali o Corinthians, cara. Ali seria o quarto gol, né? Naquela jogada do Pedro. Teve a bola do Arrascaeta no travessão. Teve a bola do Pedro na trave no primeiro tempo, né? Então, assim, teve várias defesas difíceis do Hugo. Era para 6-7 esse jogo aí. E, como eu já falei, depois que o Flamengo fez o terceiro gol, ele tira o pé, né? Ele se poupa. Ele começa a ter um controle de desgaste, para não se desgastar tanto. Mas foi bonito de ver, né, cara? Maracanã lotado, 67 mil torcedores, eufóricos, né, com o show que teve lá. E o Flamengo dando show em campo, cara. Foi bom demais, né? Que domingo, hein, meus amigos? Que fim de semana top, né? Rapaz, show do Flamengo. Derrota do Palmeiras e do Vasco para completar a rodada 6 do Campeonato Brasileiro. Foi top demais. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!